Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Eduardo Martins do canal Árvore da Vida. E eu quero, nesta tarde, meus irmãos, trazer uma mensagem da parte do Senhor nosso Deus que tem como tema exemplos de perseverança. Essa mensagem está baseada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que suportar até o fim, ou perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, a perseverança é um tema recorrente em toda a Bíblia. Ao longo do texto bíblico nós encontramos inúmeros exemplos de pessoas que, apesar das adversidades, mantiveram-se firmes em sua fé e cumpriram o propósito de Deus para as suas vidas. Esses exemplos de perseverança na Bíblia nós podemos entender que é também para os nossos dias, ou são para os nossos dias, e nos fornece ensinamentos importantes e serve para que venha nos encorajar em nossa caminhada de fé nesse momento final da era da igreja sobre a terra. Então, meus irmãos, a perseverança nada mais é do que a insistência no caminho, esperar com paciência no caminho. Como eu disse anteriormente, há inúmeros exemplos de perseverança em toda a Bíblia Sagrada, mas na medida que se aproxima o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a perseverança se torna cada vez mais essencial, uma vez que Jesus afirma nos versículos 12 e 13 de Mateus que no fim dos tempos o amor de muitos ia se esfriar por conta da multiplicação do erro, da iniquidade. Mas aquele que suportasse ou que perseverasse até o fim, esse seria salvo. Ou seja, necessitamos da perseverança para permanecermos fiéis até o fim. O primeiro exemplo de perseverança que eu quero trazer aos irmãos é a perseverança do patriarca Noé, a perseverança do construtor da arca. Noé viveu em uma época de grande corrupção, mas foi escolhido por Deus para pregar a justiça entre seu povo e construir a arca que salvou sua família do dilúvio. Noé enfrentou não apenas o desafio físico de construir tal estrutura, mas também o peso da solidão espiritual, porque vivia em uma sociedade que zombava da sua devoção e propósito a Deus. A história de Noé nos ensina sobre a importância da obediência e da fé em Deus, mesmo quando enfrentamos zombaria e também a incredulidade. Jesus Cristo afirmou que ele retornaria no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 17, em dias semelhantes aos dias de Noé, dia de grande incredulidade, de zombaria, da proliferação, da corrupção e da violência, e que da mesma maneira que Noé perseverou em obedecer, em servir ao Senhor, devemos fazê-lo em nossos dias. O segundo exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Abraão, que é a perseverança do pai da fé. Abraão é chamado de pai da fé por uma boa razão. Ele deixou sua terra natal e partiu para o desconhecido, confiando na promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, como está em Gênesis capítulo 12, do versículos 1 ao 4. Abraão enfrentou inúmeras provações, desde a fome na terra prometida até o desafio de acreditar na promessa de um filho em sua velhice. A história de Abraão nos ensina sobre a perseverança que descansa não na compreensão das circunstâncias, mas na confiança inabalável no caráter e nas promessas de Deus. Então, meus irmãos, Abraão foi um homem de grande fé. É interessante observar o início, a origem do chamado de Abraão e o pedido que Deus faz a Abraão, pedindo a ele que deixasse a sua terra, ou seja, a sua cidade natal, seu país, deixasse a sua parentela e até mesmo a casa do seu pai. Quando nós observamos esses pedidos, irmãos, no contexto em que nós vivemos, nós podemos compreender quão dificultoso foi para Abraão
Pois é difícil para alguém deixar sua terra natal, a terra onde nasceu. E uma dificuldade maior nós encontramos em deixar o convívio com parentes e até mesmo com familiares. Mas Abraão, obedecendo a voz de Deus e perseverando em segui-lo, se tornou o pai de muitas nações. Outro exemplo de perseverança, e o terceiro exemplo, é o exemplo de Jó, que é a perseverança em meio ao sofrimento. Jó, ele é um exemplo emblemático de perseverança em meio ao sofrimento extremo e à perda quase total. Sua história na Bíblia começa com uma descrição de sua riqueza, integridade e piedade, apenas para ser seguida por uma série de calamidades que lhe tiraram tudo, exceto sua vida. Como nós observamos em Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Apesar da sua dor e confusão, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus. Mesmo quando incentivado pela própria esposa, a pessoa mais próxima da sua vida, Jó lamentou, questionou, mas nunca abandonou a sua fé. A história de Jó nos ensina que a perseverança na fé não significa entender sempre os caminhos de Deus, mas confiar em seu caráter e promessas, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. Então, a história de Jó, meus irmãos, fala a respeito do sofrimento do justo. Afinal de contas, porque o justo sofre. Jó estava sendo provado. Hoje nós podemos entender porque nós temos as Escrituras Sagradas em nosso poder, mas no período do patriarca Jó não havia nenhum documento relacionado à Escritura Sagrada para que ele pudesse se basear, se fundamentar e assim ter perseverança. Mas a fé de Jó se baseava no caráter e nas promessas de Deus, que possamos ser perseverantes tanto quanto Jó foi em meio às tribulações da vida. O quarto exemplo de perseverança é José, a perseverança do escravo que se tornou governador. José era filho de Jacó, mas foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo. Mais tarde ainda foi preso injustamente no Egito. Mesmo assim, sua perseverança e fidelidade ao Senhor foram inabaláveis. O exemplo de perseverança de José não foi apenas uma questão de resistência pessoal, mas também um testemunho de sua confiança profunda na soberania e nos propósitos de Deus. Nesse sentido, a história de José nos ensina que a verdadeira perseverança brota de uma fé genuína, que vê além das circunstâncias imediatas. Esse tipo de fé reconhece a mão de Deus em todas as coisas e confia em seu plano maior, mesmo quando esse plano não é imediatamente aparente. Ou seja, todas as coisas contribuíram para o bem de José. Uma palavra do Senhor nos orienta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo passando por uma enorme adversidade em todos os aspectos da sua vida, o abandono da sua família, acusação de assédio sexual, perseguição, prisões, José permaneceu firme na sua fé perseverante e por isso herdou as promessas de Deus. O quinto exemplo é o exemplo de Ana, que é a perseverança de uma mulher estéril. Ana orou fervorosamente por um filho e prometeu dedicá-lo ao Senhor na sua oração, ou se a sua oração fosse atendida. Sua perseverança na oração foi recompensada com o nascimento de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O exemplo, irmãos, de Ana na oração, mesmo diante do escárnio e da incompreensão de Penina, demonstra a importância da confiança na bondade e no poder de Deus. A história de Ana nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, a fidelidade, a persistência, a perseverança na fé podem levar-nos a resultados extraordinários.
Então, meus irmãos, temos aqui o exemplo de perseverança de Ana na oração, como Paulo, mais tarde, na sua epístola aos Tessalonicenses, nos orientou em 1 Tessalonicenses 5,17, dizendo que devemos orar sem cessar, a oração perseverante, como o exemplo que temos também em Mateus 15:21, a respeito da mulher cananeia que clamou incessantemente pelo auxílio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pôde ver a sua filha ser liberta de um espírito maligno e ser curada do seu mal. Então temos Ana como um exemplo de perseverança, a perseverança na oração. Da mesma maneira nós devemos fazer em nossos dias, visto que nós estamos vivendo o tempo do fim da era da igreja sobre a terra. Devemos cada dia mais estarmos fundamentados na palavra de Deus e perseverantes na oração. O sexto exemplo é o exemplo de Daniel, que é a perseverança de um profeta em uma terra estranha. Daniel manteve sua fé e práticas religiosas mesmo sob domínio babilônico, enfrentando a cova dos leões por sua devoção. Sua perseverança em seguir a Deus, apesar das pressões para se conformar, é um exemplo de integridade e também de fidelidade. Nesse contexto, a história do profeta Daniel é um grande exemplo de perseverança e fidelidade em um ambiente hostil. Essa perseverança ficou muito clara quando ele desafiou um decreto real e foi lançado na cova dos leões por orar e clamar a Deus todos os dias. O profeta Daniel nos ensina a sempre confiar que Deus está no controle e que Ele honra aqueles que o honram. Então, meus irmãos, temos aqui o exemplo de perseverança de Daniel também, em ser fiel a Deus na oração, mesmo quando Dário havia estabelecido um decreto que ninguém poderia recorrer a outra pessoa a não ser ele no espaço de 30 dias. Daniel continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que poderia ser penalizado com um decreto real. Daniel é exemplo para cada um de nós nos nossos dias de integridade, de perseverança em servir a Deus, a não se curvar, aleluia, a nenhum que não seja o Senhor nosso Deus. E o último exemplo que eu quero deixar, meus irmãos, para a nossa reflexão nessa tarde, é o exemplo maior, o exemplo mais expressivo, que é o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o supremo exemplo de perseverança. Jesus suportou tentações, rejeições e também a crucificação, cumprindo sua missão de salvar a humanidade. Sua perseverança até a morte e sua ressurreição são os fundamentos da fé cristã e o exemplo máximo de amor e obediência a Deus. Jesus Cristo é o exemplo supremo de perseverança. Sua vida e ministério na terra refletiram a perfeita obediência à vontade do Pai, mesmo diante do sofrimento extremo e da morte. Desde o nascimento de Jesus Cristo, em uma manjedoura, até a sua crucificação no Calvário, ele demonstrou amor, compaixão e firmeza de propósito, enfrentando oposições, rejeições e traições com uma graça inabalável. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos encorajados a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por tudo isto, a vida de Jesus é o exemplo máximo de perseverança. Então, meus irmãos, todos esses homens de Deus, mulheres de Deus, são exemplos de perseverança, daquele que resolveu persistir no caminho em sua jornada até a Nova Jerusalém. Todavia, o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o exemplo máximo de perseverança, porque sendo Filho de Deus, veio à terra como um homem, o Verbo encarnou e nos deu o exemplo máximo de perseverança, pois mesmo diante dos seus algozes, no caminho, até o Gólgota, sendo martirizado de todas as formas, Jesus não desistiu, sendo perseverante no propósito, na missão que o Pai tinha incumbido a ele de
fazer por conta de toda a humanidade que estava propensa a ser condenada. Então Jesus Cristo foi perseverante, não desistiu, e por isso hoje nós estamos aqui e temos a possibilidade de herdar a vida eterna. Então, meus irmãos, ficam esses exemplos de perseverança, ou o exemplo maior que é do nosso Mestre Jesus, do nosso Deus. E a mensagem que eu deixo relacionada a essa mensagem, essa pequena mensagem, é que devemos ser perseverantes nesse momento final, como um corredor que correu muitos quilômetros e que chegou ao fim da sua corrida e irá receber o seu prêmio. Paulo disse que nós devemos correr, e correr com ânimo, pois que nós estamos chegando no final dessa corrida. Não adianta, irmãos, nós começarmos a nossa corrida e desistirmos no meio da caminhada, ou no início da caminhada. Precisamos ir até o fim. Nas Escrituras Sagradas sempre nós temos exemplos de Jesus falando acerca da perseverança até o fim. Nós vamos observar isso em Apocalipse 2:10, quando Jesus fala à igreja em Esmirna que deve ser fiel até o fim para receber a coroa da vida. Nós observamos também Salomão mencionando em Eclesiastes 7:8 que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E Jesus aborda no texto lido, que foi o texto da nossa reflexão, que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então a minha mensagem dessa tarde, irmãos, é que você seja perseverante naquilo que o Senhor lhe orientou, na sua palavra, na oração, porque perto está o dia que o Senhor Jesus Cristo retornará para nos arrebatar. Que venhamos permanecer firmes, meus irmãos, na palavra, na oração, na prática das Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração por minha vida e por sua vida nessa tarde, para que o Senhor venha lhe fortalecer, para que você venha permanecer, tanto você quanto eu, venhamos permanecer firmes, perseverantes na palavra e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou até o seu retorno. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nesta tarde, meu Deus, eu trouxe a Tua palavra que fala acerca da perseverança, da persistência em servir ao Senhor. Meu Deus, quantas pessoas por conta das tribulações, das adversidades, têm abandonado o caminho. E de fato, meu Deus, nós estamos vivendo o tempo da apostasia, do abandono da fé. Mas eu quero te pedir nesta tarde, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, tanto a mim quanto os teus servos que terão acesso a esta palavra, meu Deus, a esta mensagem. Fortalece eles na fé, que eles venham permanecer firmes, que venhamos permanecer firmes em tua palavra até o teu retorno. Nos ajuda, meu Pai, a vencer as tribulações do tempo presente, porque tu disseste ao teu servo Paulo que nenhuma tribulação do tempo presente pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso, meu Deus, eu te peço nesta noite, nesta tarde, nos fortalece, nos abençoe, nos ajuda até o final de nossa caminhada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, eu agradeço a sua atenção. Se esta mensagem de alguma maneira tem lhe ajudado, tocou na sua mente, no seu coração, contribuiu de alguma maneira com a sua vida, quero pedir que você curta, venha compartilhar, comentar, para que outras pessoas assim como você sejam alcançados por essa mensagem de ânimo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, uma boa tarde e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.